Prazer, meu nome é Eduardo, RAR024F10. E bom, nesse trabalho a gente aplicou a inteligência artificial para resolver um problema bem clássico e bem visto ultimamente: encontrar o caminho entre dois pontos em um mapa com obstáculos. Pensa em um robô tentando atravessar um armazém, um personagem de jogo desviando paredes ou um GPS calculando uma rota numa cidade. Todos esses problemas têm a mesma estrutura, e é exatamente isso que a gente modelou aqui. Representamos o mapa com uma grade 2D, onde cada célula é livre ou é uma parede. O algoritmo parte de um ponto S no canto superior esquerdo e precisa chegar ao ponto E no canto inferior direito, desviando todos os obstáculos. O agente só pode se mover em 4 direções: cima, baixo, esquerda ou direita. E a gente avalia cada algoritmo pelo número de passos no caminho encontrado, ou pela quantidade de células exploradas pelo tempo de execução. E bom, como base de fonte de dados, em vez da gente usar um CSV fixo, a gente escolheu gerar os labirintos algoritmicamente, o que nos deu muito mais liberdade para testar diversos cenários e tornar um código muito mais dinâmico. A gente implementou 3 geradores diferentes. O primeiro é o DFS Backtracker, que cria labirintos nos corredores longos e sinuosos. Esse é um dos mais difíceis para o BFS, porque ele precisa explorar muitas ramificações antes de achar o caminho. O segundo é o Kruskal, baseado em teoria dos grafos. Ele distribui os caminhos de forma uniforme pela grade, criando becos curtos, o que confunde bastante o DFS. O terceiro é o Prim, que cresce o labirinto de forma orgânica a partir de um ponto central, gerando padrões radiais com muitas ramificações. É desafiador montar os 3 algoritmos, justamente pelo nível de dificuldade. Porém, cada labirinto ele foi gerado através de uma seed, que é única. Então, os resultados que vamos mostrar podem ser gerados novamente por qualquer pessoa. Bom, com as técnicas que a gente aplicou, a gente decidiu mostrar com os mapas prontos, a gente aplicando 3 algoritmos de busca clássicos de IA. Primeiro, o BFS, assim como ensinado nas aulas, a busca em largura. Ele funciona como exatamente uma onda, explora todos os vizinhos do ponto inicial, depois os vizinhos dos vizinhos, camada por camada, usando uma fila, onde o primeiro a entrar é o primeiro a sair. E uma das grandes vantagens é que ele sempre encontra o caminho mais curto, mas o preço é explorar muitos nós dos processos. O segundo é o DFS, busca em profundidade. Ao contrário do BFS, ele vai fazendo uma verificação muito mais funda, abrindo os nós, fazendo uma busca em direção profunda antes de voltar para o nó. Ele usa uma pilha, então o último a entrar é o primeiro a sair. E é bem mais simples e usa menos memórias comparado ao BFS. O terceiro é um dos mais poderosos que a gente utiliza, justamente por ele ser um algoritmo que usa a heurística, porque também ele facilita bastante. Ele combina 2 informações, o custo real do caminho percorrido e uma estimativa de distância. A estimativa que usamos é a distância de Manhattan, a soma das diferenças da linha da coluna entre o nó atual e o nó destino. Ela é sempre admissível, ou seja, nunca superestima o custo real, o que garante que o asterístico sempre encontra o caminho ótimo. Na prática, isso significa que o asterístico é tão preciso quanto o BFS, justamente por conta da heurística. E bom, agora passar um pouquinho para o Matheus, que ele vai dar continuidade na explicação. Olá, sou Matheus da Silva Lopes, com RA R0497H2, e agora, para a continuação do trabalho, eu vou mostrar os resultados que obtivemos testando os 3 algoritmos em labirintos gerados pelos 3 métodos diferentes. Bom, aqui temos o primeiro gerado pelo Prim, o segundo gerado pelo Kruskal e o terceiro gerado usando o Backtracker. Bom, o que ficou mais evidente foi que o asterisco foi consistentemente o mais eficiente em todos os cenários. Comparando o BFS em um labirinto 41 por 41, que é o caso, eles chegando ao mesmo ótimo. Mas mas o A estrela ele passa por menos caminhos, explorando 375 nós contra 443 do BFS. Isso acontece porque a heurística de Manhattan guia a busca direta para o destino, sem perder tempo em áreas irrelevantes. O BFS sempre contou o caminho mais curto, sem exceção, mas ao custo de explorar mais nós. Já o DFS foi o mais imprevisível em labirintos de corredores longos. Ele explorou quase o dobro do BFS, mas em labirintos mais abertos surpreendeu positivamente, que seria nesses casos aqui. Ele se surpreendeu sendo bem mais rápido que os outros dois. Porém, sem nenhuma garantia de que o caminho encontrado sempre será o menor. Nos testes de
de escalabilidade, em um labirinto de 101 por 101, as células do asterisco resolveu em menos de 10 milissegundos, provando que o algoritmo funciona bem, mesmo em mapas grandes. Bom, depois de apresentar isso, o que podemos tirar como conclusão principal é que não existe algoritmo universalmente melhor. A escolha depende do ambiente e do que você precisa garantir. Se a optimalidade e velocidade importam e você tem uma boa heurística, use o asterisco. Se o ambiente for desconhecido, você não pode conhecer e você só precisa de qualquer caminho encontrado, o DFS pode ser a melhor escolha para você, porque ele resolve com menos memória. E o BFS é o mais seguro, quando o caminho é mais curto e obrigatório. Então, quando tem esses casos, você escolha sempre o BFS. Bom, agora eu vou demonstrar como que funciona isso na prática, como que está rodando o sistema. Bom, primeiro eu vou no terminal, rodar esse seguinte comando, que vai abrir aqui a aplicação. Bom, aqui você pode usar algoritmos para gerar o labirinto ou gerar uma grade aleatória. Bom, eu vou escolher o DFS com uma complexidade de 29 com 42. Eu clico em gerar o mapa aqui. Aqui ele gerou o mapa e executo. Bom, aqui ele traz um resultado de como foi a exploração. Bom, aqui nós podemos ver que o BFS, que é a busca em largura, ele deu 352 passos, ele explorou 489 e levou 1.1 milissegundos. Já se olharmos para o DFS, a gente pode ver que ele explorou 1500 e deu 352 passos, levando quase 5 milissegundos para resolver. Já a heurística deu o mesmo tanto de passos que o de largura, porém explorou menos, só que ela foi um pouco mais lenta. Mas podemos dizer que foi basicamente um empate técnico entre elas. E aqui é a visualização de como foi eles explorando os caminhos de visualização. Esse foi o caso do DFS Backtracker. Agora, trocando para o PRIM, por exemplo, e gerando o mapa, que é esse aqui, podemos ver que tem uma grande diferença, com a heurística sendo mais rápida, porém, podemos ver que o busca em profundidade diminuiu bastante seu tempo para achar o caminho, e a busca em largura se tornou a mais lenta nesse caso. Bom, com isso encerramos o trabalho. Essa foi a demonstração da aplicação e também as bases concedidas. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.